Abre sua Bíblia, por favor. Livro de 1 Pedro. Capítulo 2, versículo 11 e 12. Amados, rogo-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais concupiscência carnais, que combatem contra a alma. Obrigado, Gilberto. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Já deixa a tua Bíblia aberta aí que a gente vai ler alguns textos, tá? Já vai deixando a tua Bíblia aberta. Irmãos, o que eu queria compartilhar com os irmãos hoje é algo que o Senhor colocou no meu coração durante essa semana, e às vezes a gente está conversando com alguém, e esse alguém fala alguma coisa que vai de encontro àquilo que Deus já vem ministrando no seu coração. Nós somos imigrantes aqui nessa terra. E nós entendemos muito bem o que é ser imigrante. E quando eu falo imigrante, não importa o seu status. Você é imigrante. E só aqueles que migraram, aqueles que estiveram em outro país ou até outro, saiu da tua cidade, assim como Deus falou com Abraão, né? Sai da tua terra, vai para outro lugar, migra para outro lugar. Nós entendemos um pouco o que é ser estrangeiro. Eu não sei se você tem facilidade de lidar com isso, mas por mais que você tenha a complexidade de entender o local onde você está, nunca é fácil estar num ambiente que não é o teu. Então nós sempre seremos estrangeiros. Que diante de 10 pessoas que fazem você se sentir bem, no lugar deles, sempre pode ter um que vai te deixar desconfortável, às vezes. Num comentário, em alguma coisa. Sempre vai ter alguém que parece que ele vai dizer alguma coisa para que você fique desconfortável. Muito bom, Patrick. Muito bom. Olha. Bom, aplauda o Senhor pela vida do Patrick. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Patrick. Deus abençoe. Patrick, eu mando o tema para ele e eu falo para ele, deixa Deus te usar. Muito bom. Somos estrangeiros nessa terra. Então, o tema que eu quero falar com os irmãos é a respeito sobre esse tema. E é claro que eu vou parafrasear aqui o estrangeiro que somos aqui, mas aquilo que eu quero falar para os irmãos, que de fato, que estrangeiros nós somos. Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de João, capítulo 17, versículo 16. João, capítulo 17, versículo 16, diz assim: eles não são do mundo, como eu também não sou. Vamos para Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Abra sua Bíblia. E de novo, irmão, eu parei de falar, mas deixa eu falar de novo para você. Toda vez que você vir para a igreja, ou vai para um ambiente de igreja, traga a tua Bíblia, traga uma caneta, traga um papel, anota, fica anotando. Falou uma frase, você anota. Alguma coisa que você não entendeu, anota. Chega em casa, debruça sobre o estudo e leia novamente. Né? Que só através do conhecimento da palavra que nós vamos ter a nossa mente ligada diretamente em Cristo. Então, eu não quero eu falando aqui e você como espectador. Não. Tem a tua Bíblia, acompanha aí, risca aí. Tá. Mas é para dar? Alguém não tem Bíblia aqui? Levanta a mão assim. Você não tem Bíblia. Então fica de pé. Nesse momento você acabou de ganhar uma Bíblia. Pronto. Mas você vem aqui, sempre na nossa igreja?
Você é a mãe da mulher. Meu Deus, se tivesse falado que era irmã, eu ia acreditar. Verdade, leva uma Bíblia ali para ela, né? Aí pronto, ganhou uma Bíblia. Davidson, Deus te abençoe, Davidson. Foi para o Brasil, trouxe Bíblia, né? Só para. Você ficou 30. Quantos dias ficou lá? Para a gente não brigar com você trouxe Bíblia para nós, né? Deus te abençoe. Espero que tenha sido muito boa a tua viagem. E que bom que já está de volta, Davidson. Então, traga a tua Bíblia, leia. Tenha sempre isso, irmão. Aonde você estiver, não apenas escute, anote. A Bíblia diz assim que nós erramos por não conhecermos. E tem muito lugar que não quer dar acesso a você para conhecer. Então, traga a tua Bíblia, anota no papel, anota, estuda, chega em casa e vai estudando. Certamente isso vai fazer você cada vez mais chegar perto de Deus. Todo líder que rouba essa sensibilidade para que vocês leiam e procurem, vai caminhando para se tornar quase que uma seita, que daí é só a minha Bíblia que fala e você não tem acesso com ela. Não, você tem a tua Bíblia, então anote, leia, marque, vá em casa e isso vai ser de grandeza para você. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Então abra aí. Filipenses capítulo 3, versículo 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pois bem, somos estrangeiros nesta terra, porque nós não somos aqui. Nós somos da onde? Dos céus. A nossa cidadania, porém, está no céu. E aí eu já quero, para entrar aqui, para rapidamente, que hoje nós temos o nosso batismo, qual é o nível de aproximação, de vontade de estar com o Senhor Jesus você tem? Não precisa responder para mim. Qual é o teu nível? Se eu for falar de 1 a 10 para você, qual é o número que você fala com muita vontade de você estar com o Senhor? O que eu vou entendendo e preocupando como pastor, mas não só com vocês, mas a gente vendo o que está acontecendo no mundo. Hoje nós nos enchemos de tudo e nos esvaziamos da vontade de estar com o Senhor para sempre. Hoje nós colocamos muitas coisas e esquecemos que a melhor delas é estar com o Senhor. E eu estou aqui essa noite para lembrar você que você não é um cidadão dessa terra. E agora eu não estou falando dos Estados Unidos. Você não é um cidadão dessa terra. A nossa cidadania é o céu. Amém? Então nós estamos por aqui de passagem. O que é passagem? Passagem. Estamos por aqui por um tempo. Estamos por aqui por um tempo. Porque esse tempo vai passar e nós vamos voltar para a nossa cidade. Nós não somos daqui. Está uma falação no mundo todo sobre os ETs. Né? O que quer dizer ET? Extraterrestre. E o que é o ET? Aquilo que é fora da Terra, não é? Se eu usar essa palavra e olhar para você e falar assim, você é um ET, o que você me diz? Você é um ET e um ET bonito, porque você não é dessa terra. Por mais que a Bíblia diz que haverá um novo céu e uma nova terra. Mas isso é um assunto para um outro dia. Mas nós não somos desse mundo. Nós estamos de passagem para esse mundo. Nós estamos aguardando o nosso retorno à casa do Pai. Mas a preocupação que eu tenho com a minha vida, com as pessoas que estão à minha volta, é saber o quanto é que você tem parado de perceber a necessidade de estar com o Senhor. Exemplo, se você não é casado hoje, eu falar assim para você, vamos orar para Jesus voltar hoje. O que o teu coração vai dizer? Ah, não, pastor, pelo amor de Deus, justo na minha vez. Ou se não, você está precisando de uma outra coisa. E você percebe, quando eu falo do casamento, todo mundo tem uma necessidade. Às vezes você já casou, mas não tem filho ainda. Fala, vamos orar para Jesus voltar logo. Aí fala, mas meu Deus, queria ter tanto um filho. Por bem, aí você tem um filho. Aí você não tem a tua casa. Vamos orar para Jesus voltar. Não, pastor, falta um pouco ainda. Então, se você parar e perceber, você entende que parece que nunca vamos estar completos? Sempre vamos estar precisando de alguma coisa. E segundo uma linha de psicologia, eles entendem que o ser humano tem saudade, ele tem vontade daquilo que ele não tem.
Por exemplo, você tem alguma coisa que você queria muito, você tem, você deixa para lá e já quer o que o outro tem. E a gente vive nessa busca, essa busca. E eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, estou fazendo isso para isso, estou fazendo isso para isso e vou querendo. Mas a minha fala hoje para você é: quanto é a tua busca com o reino de Deus, com as coisas do céu? Lembrando que nós somos estrangeiros e vamos caminhando aqui. O estrangeiro não se esquece da sua verdadeira identidade. João capítulo 17, 14 e 16. Dai-lhe a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Jesus dizendo: não peço que tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Então o que eu já entendo aqui? O estrangeiro, ele não esquece a verdadeira identidade dele. Jesus, ele não pediu ao Pai que tirasse os discípulos do mundo, mas ele disse para livrá-los do mal. E livrar do mal é conviver. Então, o que eu estou dizendo aqui? Nós estamos nesse mundo, irmão. A gente vai viver aqui. Você vai trabalhar, você vai passar as lutas da vida aqui. O grande problema não é o quanto você está inserido no mundo, mas o quanto do mundo está inserido em você. E quando eu estou falando do mundo, eu não estou falando ali fora, eu estou falando do sistema do mundo, o sistema que afasta a cada um de nós de Deus, segundo aquilo que eles acreditam. Quanto é do mundo que você tem? Quanto é que o mundo sugou você? Então a gente vive nesse mundo, você curte, você passeia, vive o melhor dessa terra, viaje, conheça lugares, faça isso. Mas a pergunta que eu faço para você é o contrário: quanto é que o mundo tem de você? Quanta porcentagem disso? E é isso que nós precisamos entender. Primeiro, o estrangeiro não esquece a verdadeira identidade. Nós estamos aqui, nós somos brasileiros. Amém? Salvo algumas pessoas aqui. Então, quando a gente vem para cá, você vem para cá, por mais que você... E aí eu acho interessante, que cada um vem para cá com uma história. Aí tem gente que não quer se envolver com brasileiro. Tá tudo bem. A escolha é de cada um. Não quero porque eu quero melhorar o meu inglês, eu quero e tal, e tá tudo bem. E aí ele começa a tentar a seguir a mesma cultura do americano. É possível? É possível. Mas vai ficar uma coisa que não é natural. Porque a tua cultura não é essa. Por mais que você queira seguir, não é a nossa cultura. Exemplo. Nós viemos em São Paulo e minha esposa, café da manhã para ela é pão com manteiga, com leite e café. Pão com manteiga. Da onde você veio, e pãozinho francês, tá? Não é esse pão brioche aí, não. É pão da padaria que você vai lá, pega quentinho. Aquele prazer de você acordar cedo, ir lá na padaria. Hein, Tiago? Saudade. Aí pega lá na padaria, aquele pãozinho saindo fumaça, chega ali para ela, ela passa aquela manteiga. Esse é o café da manhã. Aí você chega aqui, aí você vai tomar o café da manhã. Primeira coisa que você vê ali, um monte de pele de porco. Que é o bacon. Bacon, ovo, que mais que é deles? Dependendo do café mesmo puro, tem feijão. Já viu isso? Você já viu isso? Tem feijão. Tá tudo ali. Aí você vai se adaptar à cultura dele. A gente consegue se adaptar? Consegue, irmão. O ser humano consegue tudo. Mas vai ficar uma coisa que não é natural. Por quê? Não é a nossa identidade. Não é nós. Os mineiros aqui como eu, fala amém. Então, nós gostamos do quê? Pão de queijo, menina. É isso aí. Os nordestinos gostam do quê? Cuscuz. Cuscuz com leite. Então, aí você vem para cá e vai se adaptar. Você vai do jeito que você vai pegar ali o café da manhã. Quando eu viajei para Israel, a cultura do café da manhã é diferente. A gente desceu no tempo café, sabe o que tinha lá? Cebola, pepino. Eu olhei aquilo, irmão. Não me pertence isso aí. Acordar cedo e comer cebola. Eu fico pensando, quem em santa consciência acorda e fala assim, meu Deus... Ai, estou com água na boca, quero comer uma cebola. Eu não sei, mas é a cultura deles. Aí vamos para Israel, vamos todo mundo virar judeu.
Vamos comprar o kippah, os homens compram o kippah, põe aqui, vamos aprender sobre a mezuzá, vamos aprender a Torá. Aí todo mundo vai olhar para nós ali, podemos nos adaptar? Até podemos, mas não vai ser natural. Por quê? Não é a nossa cultura. Então nós podemos até chegar lá, mas não é a nossa cultura. Então o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos ter a nossa cultura que ela não fique para trás. Nós somos do céu. Qual é a cultura do céu? Nós não estamos no céu, mas nós precisamos ter a cultura do céu na terra. E se você deixar, tem pessoas que estão inseridas nesse mundo aí, ó, que ninguém sabe que ele é do céu. Ele é do FBI, um agente secreto. Ele está em tudo que é lugar, porque ele quer inserir na cultura. E ele já está tão inserido que ninguém já nem percebe mais. O inglês dele é fluente. Olha, parece que você nasceu aqui. Mas por quê? Ele está tão inserido na cultura do mundo que ele está esquecendo da cultura dele. Nós, como brasileiros, por mais que estamos inseridos nessa terra, é bom nós termos a nossa cultura na nossa memória. E isso não tem como fugir. Não sei se você já percebeu. O olfato, o paladar, ele nos lembra de onde a gente veio. Sim ou não? Não tem como fugir, irmão. Esse dia eu estava conversando com alguém que entrou na casa de alguém e viu um cheiro de um chá cidreira, capim santo, que ela disse que já lembrou a avó dela. Então, olha só, se você está na igreja, você está lá no mundo, está lá vivendo esses dois mundos aqui e lá, aí de repente você escuta um louvor. Você está em casa, você escuta um louvor, aquele louvor vai levar você quem você era. Não é a mesma coisa? A saudade afetiva, ao ouvido afetivo, a sensação afetiva. Por quê? Porque nós estamos esquecendo da nossa cultura. O cristão aqui na terra, ele tem uma cultura, e esse texto ele é muito forte do João, que ele fala, dar-lhe-ei a tua palavra e o mundo os odiou. Dê-lhe a tua palavra e o mundo os odiou. Por quê? Não são do mundo. Então por que o mundo odeia essa palavra? Porque nós não somos do mundo. Se você é muito amigo do mundo, alguma coisa está acontecendo. Ou você não está manifestando quem você é, ou o mundo já engoliu você. Porque a palavra de Deus diz que aquele que diz que é amigo de Deus, é amigo do mundo, é inimigo de Deus. E aí tem um texto muito mais forte ainda que Jesus diz assim, eu não vim para trazer paz. Presta atenção, acha esse texto aí para mim, por favor, meninos. Eu não vim para trazer paz, eu vim trazer divisão. Jesus falando isso. Divisão entre pai e filho. Por que ele está querendo dizer isso? Porque quando você entende a mensagem do Evangelho, a palavra do Evangelho, tem pessoas que não vão entender. E elas vão se afastar de você. Então, às vezes, nós queremos ser muito amigos. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Próximo, por favor. Pois eu vim para fazer o que o homem fique contra o seu pai. Isso aqui é a palavra de Jesus. Eu vim aqui fazer com que o homem seja contra o seu pai, a filha contra a mãe e a nora contra a sogra. Você vê que essa miséria está até hoje, nora contra a sogra? Hã? Esse é fácil, né? Não, está amarrado. Olha o próximo. Tem o próximo, está no mesmo? Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui? Que quando você se converte, que a palavra é pregada, que você tem a cultura do céu, quem tem a cultura do mundo não quer ficar perto de você. Então, são duas coisas que acontecem. Ou eu tenho a cultura do céu e as pessoas estão do meu lado, ou eu estou com a cultura deles ao ponto de já não mais ofendê-los, atrapalhá-los na vida dele. Nós temos uma coisa assim, que nós precisamos ser amigos de todo mundo, e nós precisamos dar bom testemunho. Amém? Nós precisamos entrar em todo tipo de situação, de emprego. Eu creio que o crente ele tem esse poder de entrar em todos os lugares. Só que nós não podemos ser consumidos por eles. Nós precisamos ter a nossa cultura. Na escola, qual que é a tua cultura como cristão? Como que você se posiciona diante de, às vezes, de alguns assuntos? Não estou falando de grandes assuntos, mas alguns assuntos que você sabe que é pecado. Pastor, mas como eu sei que é pecado? Irmão, está tudo escrito aqui. A gente não precisa inventar muita coisa, não. Aqui está o que é e o que não é.
E às vezes a gente quer ter um amigo, entenda uma coisa, é melhor você ter um amigo falando a verdade para ele, mas você está guiando ele para o céu, do que ter um amigo não falando a verdade e esse amigo teu for para o inferno. Então, às vezes, é melhor você ter essa palavra do lado dele. Teve um sermão que eu falei aqui. Se alguém faz coisas erradas do teu lado, se sente confortável, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Não é que você é o brabo que vai fazer assim, mas há um Espírito Santo de Deus na tua vida que as pessoas olham e elas respeitam você. Agora, se as pessoas fazem de tudo na tua frente e já não tem mais nem esse respeito, você precisa reavaliar novamente a tua conduta como um cidadão do céu. Então, nós precisamos ter isso. Vamos caminhando. Filipenses capítulo 3 e 20, nós já lemos, né? Mas a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Não basta carregar uma Bíblia, a nossa cidadania celestial precisa ser percebida. Então, assim, o que percebe-se um crente, irmão? É um terno e gravata? Sim ou não? Não. Terno e gravata vai identificar normalmente qual igreja que eu sou. E, aliás, eu vim de terno e gravata domingo passado e o que eu recebi, falei, agora é pastor. Agora é pastor de verdade, agora é pastor. Mas o que identifica um cristão? É a roupa? Não. Mas também a roupa pode identificar que você não é um cristão. Então, olha só, não basta carregar a Bíblia, a nossa cidadania celestial precisa ser percebida. Quando você, vamos supor que você já é cidadão aqui, você é cidadão. Aí você tem esse semblante teu aí, que não parece um americano. Tipo o Tiago ali, parece os nossos irmãos. Aí, só que, vamos supor, profetizando já aqui, o Tiago é um cidadão. Aí ele vai chegar numa viagem, ele vai olhar para o homem falando inglês, lá para o rapaz da cabine, lá para o filho da Cris. Qual é a forma que ele vai saber que de fato ele é um cidadão americano? É pelos olhos lindos dele? O que ele vai pedir para ele? Passaporte. É a maneira dele identificar que ele é um cidadão. Ele precisa ver o passaporte. Não basta eu falar o inglês perfeito, não basta eu chegar lá e não errar nada. Eu falo, não, ele vai chegar lá, você pode desenrolar tudo com ele ali, e ele vai falar para você, passaporte, please. Aí ele vai pegar o teu passaporte, aí ele vai ver, seja bem-vindo. Mas ele viu, por causa do passaporte. Para mostrar que nós somos cidadãos do céu, nós também precisamos mostrar o nosso passaporte. E qual que é o nosso passaporte? É o que as pessoas estão vendo. Não basta olhar para você, nos seus olhos lindos e azuis. Eles precisam ver. Ver o quê? Da maneira como nós tratamos as pessoas. A maneira que a gente trata a pessoa identifica de onde a gente é. Da forma como administramos o nosso dinheiro. Você para um pouco e pensa a questão de dinheiro. Toda pessoa desorganizada financeiramente, falta nela a sabedoria do Espírito Santo. A reação diante das ofensas. Diante das ofensas, e é justamente que ele vai identificar qual é a tua cidadania. A honestidade no trabalho. Você é honesto no trabalho? Você é honesto no seu trabalho? Como é que é? Esses dias eu estava dentro do ambiente, e sempre é assim, né, irmão? Pastor, já falei para os irmãos, do pastor vai de 8 a 80. Eu já falei para os irmãos assim que eu estava num lugar e de repente alguém estava no ambiente, o pessoal falou assim, qual que é a sua igreja, pastor? Eu falei, aquela lá. Falei, aquela que tem o Tesla. Eu falei, aquela lá assim. Daí o rapaz chegou perto de mim e falou assim, pastor, aquele Cybertruck é do senhor? Eu olhei para ele e falei, não é meu não. Ainda não ganhei não. Aí ele deu um grito assim, o pessoal. Tá vendo, pessoal? Eu falei para vocês que aquele carro não era do pastor. Então, o que ele quis dizer? Viu na porta, irmão? Então, portanto, se deixar o teu carro bonitão ali, você vai queimar meu filme, que vão achar que... Eles vão achar que é meu. E mesmo assim, para as outras coisas erradas. O mesmo ambiente, depois de um outro tempo, eu estava lá, e o rapaz, eu vi eles conversando. E lá, você saiu da casa? Não, eu estou quase saindo daquela casa lá, rapaz. Desligaram a luz lá, cortaram a luz, eu fui ouvindo a conversa. O que aconteceu? Não, o dono da casa comprou
energia solar, só que ele tem que pagar por mês, e aí cortaram a energia, e eu fiquei sem energia. Fui saber que ele estava devendo quase $10.000. Aí eu falou assim, e o que você fez? Eu fui lá conversar com aquele pastor sem vergonha. Olha, sou bobo pastor de novo. E era lá, estava acontecendo. Então, o que eu quero dizer para os irmãos? Credencial, o teu passaporte, as pessoas vão pedir. E como é teu passaporte? Tua boa conduta. Você é honesto no teu trabalho? Você que é patrão, você paga bem o teu funcionário? Você é sincero com ele? Você que é funcionário, você se dá bem com o teu patrão? Você não rouba a hora dele? Então, essas coisas pequenas, não, mas ele está ganhando muito. Não, irmão, o que é justo, teu é teu. E você que é patrão com o teu empregado também. Você está sendo justo com ele? Você acha que o dinheiro que você está pagando para ele é justo ou é uma coisa que você acha que é justo? Então, todas essas coisas vão avaliando, aí vão perguntar assim, o que o teu patrão falaria de você, funcionário? E o que você, funcionário, falaria do teu patrão? Porque são as credenciais que nós somos cidadãos dos céus. E isso não quer dizer que nós somos, então para ser crente tem que ser bobo. Às vezes é, irmão. Às vezes a gente paga mais caro. Às vezes você paga o que não era para pagar. Às vezes você tem que fazer uma coisa que não era para fazer, justamente para que o teu passaporte esteja ali. É desse jeito. E se você não entender, querer vantagem em tudo, logo tem pessoas que estão analisando você. Você vai chegar na imigração do céu, o rapaz vai perguntar para você, seu passaporte. E ali ele vai ver. E como é? E como é que eu conheço os passaportes? Jesus já falou. Pelo fruto, Jesus já falou, irmão. Mas vamos caminhar. Mais 15 minutos aqui. O estrangeiro não adota costumes contrários à sua pátria. Pedro, capítulo 2, versículo 11. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, peço-vos que, como a peregrinos e forasteiros, que nos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a nossa alma. O estrangeiro não adota costume contrário à sua pátria. Você tem que honrar a tua pátria. Esse costume que você está vivendo não tem a ver com o cidadão do céu que você é. Então você precisa avaliar a tua cidadania celestial novamente. Você está tão doido atrás da tua cidadania americana que está esquecendo da cidadania celestial. E vou mais longe aqui. Você está fazendo coisa que você pode perder a tua cidadania celestial para ter a cidadania americana, bobo. Você quer tanta cidadania do país que você está fazendo coisas que você pode perder a tua cidadania celestial. E do que adianta você ter a tua cidadania daqui e perder a tua celestial? Às vezes é melhor perder aqui, mas você ter a tua celestial. Então você tem que ter cuidado de não adotar os costumes contrários. Aí a gente tem aquela frase assim, todo mundo faz. Se todo mundo faz, e é contrário o que o cidadão do céu que nós somos, você não faz. E eu sei, meu irmão, deixa de novo ele falar aqui, e aqui eu estou colocando aqui uma santidade extrema, eu estou falando para você e estou falando para mim. Agora, uma coisa eu posso te dizer, é possível sim você vencer isso. Pastor, mas se eu não fizer isso, não, é possível sim. Se você fizer um propósito com Deus, você consegue sim passar por isso. Nunca foi fácil ser cidadão do céu, irmão. Nunca foi fácil. Agora, você está se perdendo para ter a tua cidadania terrena e se perdendo e vai perder a tua cidadania celestial. Porque os meios que você está caminhando estão te afastando de Deus. Entenda uma coisa, pecado, transgressão e iniquidade. Qual que é a diferença dos três? Pecado, transgressão e iniquidade. Pecado é aquilo que nós cometemos diariamente, no falar, no pensar. E imediatamente nós pedimos perdão ao Senhor. Então, de repente, você está numa situação e você pecou. Pecado. Você vai ao Senhor, se pede perdão, o Senhor te perdoa. Transgressão, quando você sabe que é pecado e você vai lá e faz. Então, você tem nítida certeza, você sabe que é errado e você vai lá e faz. Então, você assume a consequência. Então, você vai lá e faz. E o que é iniquidade? É aquele que já vive no pecado sem nenhum tipo de peso na consciência. Então, às vezes você está tão querendo ser tanto cidadão daqui, que você está fazendo coisas que para você já é normal. Reveja a tua vida. Reveja a tua vida.
É normal para o mundo, é normal para quem não é cristão, é normal para quem não é do céu. Não é normal isso, irmão. Mas se eu não fizer isso, então, vai chegar uma hora que a gente vai ter que escolher. Lembra que Josué falou? Eu não sei para onde vocês vão seguir os deuses amorreus, os deuses dos heveus, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você precisa fazer uma escolha. Você é cidadão do céu. O estrangeiro não adota costumes contrários na sua pátria. O mundo diz, faça tudo o que você tiver vontade. Jesus diz, negue-se a mesmo e siga-me. O mundo diz assim, faz tudo o que você tiver vontade. Aí Jesus fala para você, não, abre, você tem que negar. Pague o mal com o mal, o mundo diz. Jesus vem dizendo o quê? Ame os seus inimigos. O mundo diz assim, seu valor depende de que você possui. Aí Jesus declara, sua vida não consiste na abundância dos seus bens. Então, às vezes, nós estamos tão inseridos no mundo que esquecemos os valores do céu. E eu quero que através dessa mensagem, através dessa fala, você não perca jamais a tua identidade do céu. O estrangeiro não prende o coração a um lugar de passagem. Presta atenção nisso aqui. Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21. Jesus ensinou, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Então lembrando, o estrangeiro não prende o coração a um lugar de passagem. Exemplo, você mora numa casa alugada, aí você está naquela casa alugada lá, você pode quebrar tudo lá e fazer tudo de novo, Israel? Por quê? Porque não é sua. Você vai para um hotel, você vai fazer uma viagem, você chega lá no quarto, você está no hotel, tem tudo do bom e de melhor. Você pode chegar lá naquele hotel e falar, não, eu vou ficar para sempre aqui, eu quero isso aqui. Ou levar do hotel alguma televisão, alguma coisa, misericórdia. Você pode fazer isso? Não pode. Por quê? Não é teu e você está de passagem. Então entenda uma coisa, nós estamos de passagem, nós não nos prendemos aqui. O problema é que tem pessoas que já vivem nesse mundo como se tudo ia ficar aqui. Deixa eu te dar um aviso de novo. Irmão, as coisas passam muito rápido. E se Jesus voltar hoje, ou se você perder, se Jesus voltar hoje, ou se nós morrermos hoje, para onde vai a tua alma? O que vai ser de você? A Bíblia diz, ela é muito certa, clara e direta com isso. Há dois caminhos, céu ou inferno. Não tem meio termo. Então, se você está brincando com as coisas de Deus, um dia está na igreja, um dia está curtindo, um dia você está aqui, um dia está enchendo a cara, um dia está aqui, você precisa decidir. Você precisa decidir. Porque o estrangeiro não prende o coração no lugar de passagem. Você está muito perdido aqui, achando que tudo é aqui, achando que vai conquistar tudo aqui, achando que e se vangloria das coisas que você está tendo. Você vai morrer e não vai levar nada, cruz. Aliás, você que tem dinheiro, já aproveita para resolver logo em vida, porque vai dar briga na família. Irmão, vai dar pau. Aquela casinha tua lá, pastor, minha casinha é velha, vai dar briga. Vai dar briga. Não, mas nós só temos um cachorro. Vão brigar pelo cachorro. E você perdendo a vida, querendo... E aqui entenda o que eu estou querendo dizer. Pastor, então quer dizer que eu não posso? Pode e deve. Trabalhe, compre, se estabeleça. Honre a Deus, curta tudo que Deus está te dando como bênção. Mas não deixem essas coisas pertencer a você. Você tem que ser o senhor dessas coisas. Não essas coisas ser o teu senhor. Então, quando eu preciso, o estrangeiro não prende o coração, teu coração está muito afundado aqui. O problema não é possuir coisas, o problema é permitir que as coisas nos possuam. A que ponto que as coisas possuem você? Estão banalizadas as coisas que você tem. Que ponto? Quando alguém viaja, existe um limite de bagagem. Mesmo que possam muitas coisas, não pode levar tudo. Precisará escolher aquilo que realmente é importante. Então, quando a gente está de viagem, de passagem, você não pode levar tudo que você quer. Davidson foi para o Brasil. Eu acredito que ele levou
não levou tudo que ele queria. E também não trouxe tudo que ele queria. Por quê? Existe um limite de tudo, de peso, enfim, existe o limite. E nós estamos de passagem aqui. E quando a gente vai fazer uma viagem, o que você faz? Homens, cadê os homens casados assim? Fala amém. Quando você faz uma viagem, a mulher faz a mala, sim ou não? Ela usa tudo que ela leva? Não, olha, foi um não, e é verdade. Mas o que a mulher pensa? Eu vou colocar caso eu precise. Então você põe dentro de uma mala aquilo que é prioridade, porque você está de passagem. É a mesma coisa, um exemplo, você vai morar num quarto. Você vai morar num quarto, você é um solteiro, vai morar num quarto, a casa tem 150 pessoas, você tem o teu quartinho lá. Você vai comprar um sofá de $3.000 para colocar no quarto? Você vai comprar uma televisão de 85 polegadas? Tem gente que compra. Tem que derrubar a parede para colocar a televisão. Mas por que você não vai comprar coisas caras? Mas eu não posso, pastor? Pode, você pode tudo, menino. Mas agora pensa comigo. Você está de passagem. Hoje você está nesse quarto, amanhã você está em outro. Olha o trambolho que você vai levar essas televisões, um monte de coisa. É muito melhor o dia você ter sua malinha. Pronto, irmão, essa malinha é minha. Chega lá, o que tem aqui para mim? É teu, as prioridades. O nosso problema é que a gente quer ter tudo, destruindo às vezes a tua família, destruindo às vezes os teus negócios, para você ter alguma coisa. E você não entendeu ainda que isso que você quer tanto, para quê? É só de passagem que você está. Para que ter uma televisão de 150 polegadas dentro de um quarto? Você está entendendo? Quem está me entendendo, fala amém. Mas eu não posso comprar. Você pode tudo, irmão. O dinheiro é teu. Só estou te explicando assim. Você está de passagem agora. Comprou a tua casa. Fala amém. Aí, irmão, aí você vai no IKEA e compra o melhor que tiver ali. Ali não vai entrar nada de segunda mão. Nada. As pessoas vão olhar para você. Você quer isso aqui? Deus o livre. Não quero. Não quero. Mas enquanto eu tiver de passagem, irmão, pode mandar. Comprei o novo, estou dando. Traz. Comprei o novo, traz. Por quê? É de passagem. E assim é a nossa vida espiritual. Você dá prioridade àquilo que está em passagem. Qual a prioridade que você está tendo? Você tem prioridade nas coisas de Deus? Qual a prioridade que você tem? Ou você esperou chegar o verão e sumiu? Eu aprendi aqui nesses 3 anos que tem 2 tipos de crente. O senhor sabia disso? O do inverno e o de verão. 2 tipos de crente. Do inverno até ele vem, crente. O do verão, ele põe o pó do ninja, ele desaparece. Glória a Deus por isso. Onde você está? Pastor, eu estou nisso, pastor, eu estou nisso, eu estou voando, eu estou nisso, eu estou glória. Eu fico feliz, irmão. Agora, será que só tem um domingo? Por que você não troca a sexta-feira? Eu não estou falando todo domingo, mas pensa assim, eu vou faltar todos os domingos à igreja, todos os domingos. Então eu vou pegar sexta-feira e eu vou faltar só um domingo. E eu vou faltar só um domingo, em vez de faltar dos outros que eu vou faltar sexta-feira meu serviço. Por que você não faz isso? Agora, pensa comigo, se você está desse jeito aí, que tipo de cultura você tem? Aí eu não estou falando, irmão, ninguém pode passear, lógico que pode, aliás, eu incentivo, tem com a tua família, vai, visita, passeia, aproveita o verão e é curto mesmo, tem que fazer isso. Mas isso é bênção de Deus quando você está debaixo, sabendo que você é um cidadão do céu e a tua prioridade não é isso. Eu estou falando de pessoas que a prioridade dela é outra. Ele vem para a igreja porque não tem o que fazer, ele vem para a igreja porque já está escurecendo mais cedo, ele vem para a igreja porque o barco afundou, ele vem para a igreja porque acabou a gasolina do jet ski, ele vem para a igreja porque os amigos... Aí ele vem para a igreja. Aí você não está tendo prioridade, filho. Aí não está tendo prioridade. Então, prioridade é quando eu me identifico com aquilo. E o estrangeiro, ele é sustentado pela fé. Então, assim, pastor, posso passear? Pode, irmão. Pastor, posso comprar um barco? Compre 2. Esse final mesmo de semana eu ganhei de uns irmãos aqui. Foi ontem e hoje? Foi ontem e hoje, né? Foi ontem e hoje. Pastor, vou para um lugar aí, o senhor quer ir? Aí eu pergunto, de graça? Aí a pessoa falou que é. Aí, para não ser muito ruim, aí eu dei uma ligada e falei assim... É para levar alguma coisa, mas aqui dentro já está falando assim, meu Deus, tomara que não fala. Aí você recebe o áudio do outro lado. Pastor, só a sua presença. Olha, irmão,
E lá fui eu com a família, numa casa na beira da praia, nós sentávamos assim, tomando um café, aquele marzão ali. Hoje de manhã tomamos um café e zarpamos, que passar disso também já cansa, né? Não sabia que riqueza cansa também? Tem que manter um pouco pobre, um pouco rico, cansa, tudo cansa. Aproveite, mas tenha a prioridade nas coisas de Deus. Amém? Passeie, se divirta, faça isso. Eu tenho que falar para todo mundo aqui. Só está servindo na igreja e não está saindo para passear? Pelo amor de Deus, irmão. Não está saindo com a família, está errado. É a tua família. Vai, curte com ela, passeie com a tua família. Ezequiel, coitado, está com a gente aí quanto tempo? Pastor, eu vou faltar um domingo. Tá? Meu Deus do céu, vai lá. Vai passear. Os meninos ali, Patrick mesmo vive e volta, vai por Orlando. Vou passear, vai. Por quê? Se é uma bênção de Deus, faça isso. Mas a prioridade principal não é a viagem. Vocês estão entendendo? Quem diz, fala amém. É as coisas de Deus. E quando fala as coisas de Deus, não é só estar aqui na igreja, mas é aqui na igreja que você escuta uma palavra, aqui na igreja que você recebe a palavra, aqui na igreja que você introduz a palavra em você para que você se aproxime do céu. Então a minha fala hoje à noite para você é: seja um cidadão identificado pelos outros que você é um cidadão do céu. Amém?